Brasília 2018. Depois de seus 59 anos, nascem os primeiros siameses da capital do país. São gêmeas craniópagas ligadas pelo crânio, caso raro no mundo. E vão passar por cirurgia de separação. A cirurgia geralmente é bastante demorada, podendo durar mais de 24 horas. Em alguns casos é feita em várias fases. A mãe leva as gêmeas para a sala de cirurgia. A tensão é grande. Chamados de gêmeos siameses, os gêmeos coligados são aqueles que nascem com um ou mais órgãos do corpo interligados. A má formação ou gemelaridade imperfeita, condição rara, ainda é um desafio para a ciência. Um conjunto de células forma o indivíduo, mas um erro do código genético intrínseco, DNA, que se duplica integralmente ou parcialmente em embriões de gêmeos de um único óvulo e um espermatozoide, geram os gêmeos siameses. Por que isso acontece? Por que duas pessoas nascem grudadas? Tem que ser uma bolsa amniótica só para as duas crianças estarem juntas. Mas a gente não sabe direito o que acontece. Acontece mais em meninos do que em meninos. Por que acontece isso? Também a gente não sabe por que acontece isso. 1 per 125 million births. So that means 1 to 2 children per year around the world. And it's the way the egg divides. So the egg typically divides in multiples of 2. And if it incompletely divides, whatever area is not dividing stays fused. That can be chest, that can be hip, back, and head, but the heads are the rarest. A classificação dos siameses acontece pelo grau de comprometimento dos órgãos que os une. Os dicéfalos são unidos pelo corpo, mas com cabeças separadas. Os craniópagos são ligados pelo crânio. É o caso de Liz e Mel. Elas não são uma gravidez planejada. Então foi um primeiro susto por não ser planejado. Aí eu tive descolamento de placenta. Foi quando eu descobri que elas seriam gêmeas. A mãe, estudante de farmácia da Universidade de Brasília e assistente farmacêutica do Ministério da Saúde, tinha 24 anos quando descobriu. O pai era gerente de uma loja, 29 anos. Eu já estava passando um pouco de dificuldade na minha vida pessoal. Meu pai estava internado com câncer no estágio 3, que já é um estágio bem avançado. E foi mais um choque para mim receber essa notícia. Sempre tive o sonho de ser pai. Nunca fui uma pessoa sentimental e foi o único momento que eu chorei desde que eu fiquei sabendo da doença do meu pai. Do dia que eu descobri a gravidez até o dia que eu descobri que elas seriam siameses foi um mês. Eu cheguei lá pra fazer uma ecografia com o Rodrigo, normal, a gente chegou super tranquilo. A médica perguntou por que a gente tava lá, a gente vai fazer uma ecografia, porque tô com descolamento e são gêmeos. Ela começou a fazer o exame e aí pediu pro auxiliar da sala chamar outra médica. Aí a gente já assustou, porque quando um médico pede pra chamar a outra, a gente sabe que alguma coisa não tá certa. O caso foi diagnosticado por uma ultrassonografia na 10ª semana de gravidez. Não sei nem o que eu senti na hora, assim, eu só queria chorar, mas eu não queria chorar ali. E eu só ficava assim, meu Deus, acabou minha gravidez, já era. Você nunca pensa que aquilo vai acontecer com você. Porque nesse dia da ecografia, ela demorou muito a chegar em casa. Aí eu liguei pra ela, ela não atendeu, eu falei, ai meu pai, aconteceu alguma coisa. E aí eu já pensei que tinha acontecido um aborto espontâneo, né? Quando ela entrou com cara de choro. E aí eu desabei a chorar, olhando pra ela. E ela só virou assim pra mim, assim, não, tá tudo bem. Os bebês estão bem, porque ainda não sabia, né, que era o sexo feminino, só que tem outra notícia. Aí ela falou. Aí a gente fica assim, realmente sem chão, né? Aí teve um impacto, assim, a gente ficou meio
perplexo, começa, né, a fazer pesquisas na internet, e a gente entende que elas que escolheram ela, por saber que ela daria conta do recado. Foi avisado que haveria crianças craniópagas, quer dizer, unidas pelo crânio, e queriam que eu desse minha opinião. Os craniópagos como Liz e Mel são raríssimos. É um caso para cada 2,5 milhões de nascimentos. Quase 50% dos gêmeos siameses nascem mortos, segundo estatísticas dos Estados Unidos. Dos que sobrevivem, 1/3 morre nas primeiras 24 horas. Da pequena parcela sobrevivente, há 80% de chance que não completem 2 anos de vida. Das que nascem, uma percentagem dela considerável nasce com defeitos importantes, além do problema de unido para o crânio, defeitos de outros órgãos, coraçãozinho, pulmões, fígado, da parte imunológica, que às vezes são incompatíveis com a vida ou pelo menos com a sobrevida longa. Esses casos não são possíveis de ser feitos a separação. O primeiro caso de craniópagos no Brasil foi no sul do país. Os gêmeos eram de Florianópolis, Santa Catarina. A cirurgia de separação foi realizada em São Paulo em 2006. O segundo caso tem origem no Nordeste brasileiro, estado do Ceará. A cirurgia de separação, realizada em 4 etapas no Hospital da Faculdade da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, foi bem sucedida. O terceiro caso do país é o de Brasília. Se o neuro falasse que não dava para separar, a gente entrava com o Ministério Público e abortava, se eu quisesse. E aí eu fiquei... Nossa, eu só chorei esse dia. Minha filha me ensinou a ser mãe. Porque a força que ela me deu, ela segurou a onda de todo mundo. De todo mundo. Na gravidez toda eu não vi Camila chorar, derramar uma lágrima. Quando a Camila engravidou, eu gerenciava uma loja e os vendedores que trabalhavam comigo sempre falavam para os clientes que eu ia ser pai de gêmeas. E aí eu lembro que eu falei para uma cliente, só espero que venha com saúde. Ela perguntou para mim, o que é saúde? Porque crianças com deficiências também têm saúde. E quem tem problema é a gente em rejeitar esse tipo de criança. Se Deus colocar na sua vida, é porque você é uma pessoa especial, porque não é todo mundo que consegue dar amor para esse tipo de criança. A legislação brasileira autoriza aborto apenas em gestações que ofereçam risco de morte à mãe ou quando é resultado de estupro. Independente do que diz a lei, a decisão de Camila foi enfática. Eu nunca pensei em abortar porque eu achava que era um peso muito grande para eu carregar sozinha. E aí eu fui conversar com o padre da minha igreja, pedir auxílio, eu estava perdida. Aí ele me ajudou muito, foi quando eu resolvi, que eu vi que era uma coisa muito de Deus, que eu não tinha o que eu fazer. Eu tinha que entregar para Deus e ele ia saber o melhor para mim e para elas. Ela falou assim, mãe, eu não aborto. Aquilo foi, eu não sei de onde que ela tirou forças. E ela botou aquilo, eu falei, então pronto, a decisão é sua. Falei para ela, o que você quer da vida? Ela falou, vou ter o filho. Eu falei, beleza. Sempre apoiei ela incondicionalmente. A esperança da separação das meninas está presente desde o primeiro momento que eu vi o primeiro exame de ultrassom, foram 10 semanas de gestação. Isso aqui é um caso possível de ser separado. E isso foi exposto para os pais que, claro, abraçaram, né? Os pais querem ter os seus filhos, com certeza. Eles abraçaram a ideia de separar as crianças após o nascimento. O problema é que nem sempre a cirurgia é recomendada. Sempre envolve risco de morte de um ou de ambos. É preciso saber se os gêmeos conseguem sobreviver separados. Não passava pela cabeça do Dr. Benício a possibilidade de não fazer a cirurgia. Uma força-tarefa era necessária. Uma emocionante corrente do bem. Profissionais, hospitais e empresas mostram humanismo e responsabilidade social. Nessa conversa que eu tive com Deus, eu pedi para ele me mandar anjos. Foi quando ele me mandou o Dr. Benício. Eu falo que ele é o meu maior anjo do mundo. Eu que sou o primeiro médico que atendeu as crianças, né? Fiquei tomando conta delas desde quando. E fui chamando o pessoal do time, né? Para formar um time. Isso não é impossível ser feito sozinho. E o Dr. Benício chega com uma caixinha. Quando ele abre a caixa, ele me mostra o molde das gêmeas, o primeiro molde feito
assim que ela nasceu. Ele falou assim, ó, a gente vai ter que resolver isso aqui. Eu estou te convidando para a gente resolver. Enquanto as gêmeas cresciam no útero da mãe, a equipe multidisciplinar traçava estratégias, planejamento. No ventre, as meninas já se mostravam ativas e guerreiras. Queriam nascer e viver. Então eu já comecei a pedir opiniões de pessoas que já tinham visto isso basicamente do exterior. Comecei a ler, estudar bastante a respeito, comecei a acompanhar o caso e começar a formação da equipe. A equipe envolve várias especialidades e precisa de apoio de muita gente também para a gente conseguir fazer isso. Isso demanda também materiais e insumos que podem não ser frequentes para a cirurgia ou para a instituição. Então, o que a gente está percebendo é uma atitude espontânea e voluntária, tanto de profissionais, quanto de empresas, quanto de instituições, né? No momento em que se decidiu fazer o procedimento, que aqui mesmo em Brasília, então precisaria realmente de 2 para poder conduzir. Até o momento da separação, nós estamos juntos, mas depois que acontecer a separação, cada um assume uma das gêmeas. A gente tem a preocupação primeira com a vida das crianças, em segundo lugar com a boa funcionalidade dos tecidos que vão ser operados e em terceiro lugar com a parte estética. Elas nasceram prematuras no dia 1º de junho de 2018, no Hospital Materno Infantil de Brasília, HMIB. Chegaram abraçadinhas, pareciam que queriam dizer, juntas venceremos. Da hora do parto até a hora que as meninas nasceram, até a hora que elas foram pra UTI, o Dr. Benício estava lá. A gente ainda ficou 1 mês na UTI. Dr. Benício trouxe o caso para o Hospital da Criança de Brasília. Todas as providências foram tomadas para manter as gêmeas saudáveis até a cirurgia de separação. A gente tem que fazer um preparo para esse processo, né, até o momento da cirurgia, um processo de cuidado de saúde, né, que vai mesmo de preparação dos sentimentos, né, do que é possível de acontecer, né, dos riscos envolvidos nesse procedimento. O atendimento da fisioterapia, ele começou mais como um processo preventivo, né, porque no momento da cirurgia elas não podem estar com nenhum tipo de infecção. E a infecção que mais assombra é a infecção respiratória, né? A minha função enquanto fisioterapeuta era essa, era manter o pulmão delas limpo até o dia da cirurgia. Todo mundo está ajudando. Quer dizer, o interessante das meninas é que ela faz união de todo mundo. Ela agrega todo mundo tem vontade de fazer o melhor para elas. É um desafio muito grande. Além de ser um desafio profissional, é também um desafio emocional, né? Assim, de você participar desse momento, né? Surgiu uma frase entre nós na equipe que a separação das meninas fez nós nos unirmos. Isso foi fantástico. O hospital passou a ser rotina semanal na vida das gêmeas. Às vezes 3 vezes por semana. Uma jornada que só a força do amor pode superar. A gente foi muito bem acolhida. Muito. Eu só tenho que agradecer o hospital, sabe? Os médicos são maravilhosos, todos sempre preocupados e engajados em ajudar a gente. O hospital sempre deu tudo o que a gente precisava. Elas cresciam, cada dia mais lindas e felizes. A cada mês ganhavam o mêsversário da família, ou seja, uma festa de aniversário por mês. Foram batizadas, têm personalidades diferentes. Liz é mais tranquila. Mel é mais ativa e ousada. A vida dos gêmeos siameses não é fácil, mas se torna possível com amor, adaptação e força de vontade. O apoio da família é essencial. Eu ia pegar elas, parecia que eu ia quebrar, eu ia bem duro, pegar elas no colo. Aí depois já aprende, aí fica fácil. A gente vem aí, dentro do limite de cada um, ajudando da melhor forma possível. E sabendo que já deu certo e que daqui a pouco elas estão aí, bagunçando a casa e riscando as paredes. Era preciso aumentar a pele para cobrir o crânio após a separação das gêmeas. A cirurgia para implantar expansores da pele
bolsas de silicone preenchidas com soro, foi realizada em janeiro de 2019. 10 horas de procedimento, muitos detalhes e mais de 30 profissionais envolvidos. O resultado foi satisfatório. Cirurgia plástica é uma especialidade que, embora seja muito conhecida pelo público como a valorização da questão estética, ela na verdade é uma especialidade cirúrgica que aborda a resolução de problemas complexos, na verdade. E esse, por excelência, é um problema de bastante complexidade. Semana da Cirurgia de Separação. Muitas reuniões, pesquisas, treinamentos já foram realizados. O pensar a respeito da cirurgia, o acerto de detalhes, eu acho que eles fazem muita diferença no resultado final que a gente espera alcançar. Essa superposição de saberes, de conhecimento, de experiência é absolutamente necessário para resolver um caso difícil em medicina de forma global. Mas eu digo mais, na vida de forma global. A gente sabe que nós temos essa capacidade de trabalharmos juntos e resolver problemas mais difíceis. 18 de abril acontece um pré-ensaio. Surge a preocupação com o posicionamento prolongado das gêmeas durante a cirurgia. Como evitar lesões? O enfermeiro-chefe responsável pela organização da cirurgia tem uma ideia iluminada. Produzir, juntamente com a fisioterapia, um suporte de espumas sob medida. Elas vão ficar de frente uma para a outra, como colocar os canos, como sustentar. Foram dias de produção. 22 de abril também foi a última fisioterapia antes da cirurgia. No momento cirúrgico ia precisar do acesso à boca, para colocação do tubo, para o processo anestésico. Era uma enorme preocupação do Dr. Luciano, anestesista. E ele deu a nós essa função de tentar durante o crescimento separá-las. Cresce a expectativa. A expectativa é a melhor possível. Eu acredito que essas crianças são muito especiais, a família é uma família também muito especial e eu acho, sinceramente, eu acho que a gente vai ter sucesso, se Deus quiser. Uma gratificação no sentimento que a gente tem, na qualidade de vida que essas crianças vão ter. A minha expectativa é a mesma da mãe. Se eu tiver que ficar aqui 30 horas, que eu fique 30 horas, mas no fim que eu saia cansado, mas muito satisfeito com o sucesso do procedimento. A esperança é que tudo corra bem, que esse trabalho realmente seja bastante recompensante para a gente, que todo mundo fique feliz. E a ideia é que corra tudo bem. No posicionamento a gente só vai tombar. Já são 11 meses de preparação. A equipe faz o ensaio final. Cada detalhe é pensado cuidadosamente. Como solucionar os imprevistos? E se o planejamento der errado, como solucionar? Etapas, movimentos ou mesmo uma pequena intervenção são repetidos várias vezes. Liz e Mel chegam para a internação. É a última vez que vêm ao hospital ligadas pelo crânio. Entram cobertas para não chamar a atenção e vão direto para o quarto. A equipe de advisors do Hospital de Montefiore, Nova York, e médicos brasileiros convidados recebem informações e instruções sobre a cirurgia. Na sala ao lado, as enfermeiras americanas expõem suas experiências aos enfermeiros brasileiros. O cirurgião americano é o mais experiente do mundo em cirurgia de separação de siamesas ligadas pelo crânio. Com ele, um cirurgião plástico, uma anestesista e 2 enfermeiras. One of the beauties about medicine is being able to share knowledge. So if somebody comes in with a little bit more information, can help so you don't make the same mistakes people have made before. The local group here is extremely talented. There's so many different teams that are involved, and so far we've had exceptional reception. Outro convidado é o cirurgião plástico da equipe de Ribeirão Preto, São Paulo, que fez a cirurgia das siamesas do Ceará em 2018. Eu não diria que esse é um caso mais simples porque tem uma área menor conectada. Eu diria que a complexidade é semelhante.
Agora, aparentemente dá para resolver em uma etapa por conta dos vasos cerebrais que parece que tem uma conexão menor. Mas da parte da cirurgia plástica é sempre um grande desafio fechar o defeito. Tudo pronto para a cirurgia de separação das gêmeas Liz e Mel. Os equipamentos, equipes e materiais marcados em 2 cores e cuidadosamente separados para não haver erro. Amarelo é Mel, rosa é Liz. São 4 salas preparadas. Sala de cirurgia, sala de suporte, preparação dos ossos e enxerto de peles, sala de apoio e materiais. A 4ª sala é para possível emergência. Toda cirurgia, não só dos siameses, precisa de sangue. A equipe médica fez uma reserva no banco do hospital. Os profissionais começam a chegar. As gêmeas chegam com os pais no centro cirúrgico. O choro é inevitável. O chefe da anestesia entrega a carta que a filha de 8 anos fez para as gêmeas, falando para ficarem tranquilas que tudo vai dar certo. Tá tudo bem, pra gente começar. Olha a cartinha. Não, minha filha fez. E o desenho? Se aproxima o início da cirurgia. De mãos dadas, a equipe faz uma oração. A fé na força e ajuda divina é essencial. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. A equipe é formada por 4 neurocirurgiões, 4 cirurgiões plásticos, 6 anestesiologistas, 2 cirurgiões torácicos, 2 cirurgiões pediátricos, 1 cirurgião vascular, uma fisioterapeuta, 31 profissionais de enfermagem em 3 etapas, 5 advisors dos Estados Unidos, 1 cirurgião plástico de Ribeirão Preto e 1 neurologista de São Paulo. 57 profissionais envolvidos, além de técnicos, seguranças, pessoal da engenharia e apoios. Começa o procedimento cirúrgico. São 36 etapas. A primeira é a indução anestésica. Surge o primeiro momento crítico. A intubação orientada por broncoscopia e fixação dos tubos. Foi preciso mudar a programação e usar a solução treinada no ensaio. Segundo ponto preocupante: posicionamento em esfinge e cuidados. Nesta etapa, o risco é extubar. Se o tubo sair, volta para o começo. A equipe obtém sucesso e até consegue reduzir o tempo previsto. Não, até agora está correndo tudo bem o procedimento. Então usamos o colchão, foi muito útil, mas houve a necessidade de alguns complementos. Mais um ponto crítico: o deslocamento e a retirada dos retalhos do couro cabeludo. São muitos vasos. O risco é sangrar muito. Mais uma etapa vencida. Sangrou menos do que o esperado. Esse primeiro tempo da cirurgia plástica, que foi a incisão dos retalhos, a retirada dos expansores e o preparo do campo ósseo a ser abordado agora pela neurocirurgia, graças a Deus ele correu dentro do tempo previsto e sem nenhuma complicação. Foram confeccionados retalhos de pele, retalhos do periósteo para ambas meninas, e a neurocirurgia agora conseguiu fazer a ressecção dos ossos. Começa a parte da neurocirurgia. Agora, doutor Benício e doutor Márcio estão fazendo a craniotomia, expondo a duramato, para após expor a duramato abrir ela e começar a separação do cérebro delas. Já são mais de 7 horas de procedimento cirúrgico. They've planned this case out incredibly well, and they've thought about all the nuances of the surgery, and there's always some unexpected, but from a planning perspective, they have thought everything through, so it's going about as well as I think you can expect. A gente está bem ansioso aqui, o que está acalmando a gente são os médicos trazendo notícias. Toda hora que o Dr. Ricardo tem um tempo, ele manda mensagem pra gente. O coração tá desse tamanhozinho, né? Ansioso, mas a gente tá bem
confiante de que vai dar tudo certo. Tá dando tudo certo até agora. Parece que elas estão arrasando lá, mostrando que não vieram pra brincar. Enquanto na sala ao lado os cirurgiões plásticos trabalham, na sala de cirurgia os neurocirurgiões fazem a separação meníngea microscópica e separação encefálica microscópica. O clima de tensão. Encontram dificuldade de posicionar o microscópio. Esta é uma etapa de maior preocupação. O risco é de edema. Os médicos estão clampeando os vasos, amarrando as pontas para evitar sangramento e segurar a meníngea. Estamos aproximadamente na 10ª hora de procedimento e as meninas seguem bem, seguem estáveis, os exames estão satisfatórios. Agora o Dr. Benício está separando o cérebro das duas e está tudo correndo conforme a gente esperava. Bora. 1, 2, 3. Ó. Vamos sair. Campo. Chega o momento da separação das macas. O momento é preocupante. O crânio está exposto. 8h55 da noite. Foi completamente separado o Mel e o Luiz, com sucesso. Crânios fechados, peles fixadas, ataduras, finalização da cirurgia que durou cerca de 20 horas. A ansiedade é muito grande, né? Enquanto as coisas estão correndo, falta uma coisa ou outra, a gente fica correndo, mas todo mundo ajudando. E no final, quando termina, tudo vai bem, quando acaba bem, né? Fantástico. Os pais veem as filhas separadas pela primeira vez. A primeira a passar da sala de cirurgia para a UTI é Mel. Muita emoção. Em seguida surge a Liz. No dia seguinte, a equipe fala com a imprensa. Caiu realmente a ficha de que o nosso sonho se realizou, que aquela espera acabou, que aquela guerra a gente venceu. E temos mais batalhas pela frente, mas essa a gente conseguiu vencer. Duas semanas depois, elas se encontram pela primeira vez. Foi bem bonitinho. A gente tava lá, elas estavam bem nervosas. A gente, vamos levar elas lá? Aí o Dr. Ricardo falou, vamos. Aí levou no colo dele, foi tudo bem. A gente não deixou elas se encostarem, só foi mesmo pra se ver. Foi muito fofinho, porque elas só ficavam se olhando. E não piscavam, elas se olhavam diretamente, olho no olho, e a gente ficava... Depois de alguns dias, a gente levou de novo e aí a gente encostou, deixaram a gente encostar elas. 3 semanas depois, Mel se despede da irmã e deixa a UTI. Aí foi muito fofinho, que eles já ficaram lá brincando, e se pegando, e pega na mão, e pega no rosto, faz carinho, e brinca. Aí foi muito bom ver elas assim juntinhas.
Eu tô bem feliz da Mel ter vindo, recebido alta, né? Só de já ter saído, já o coração já alivia muito. Ainda fico com o coraçãozinho apertado da Liz, ainda tá na UTI, mas eu sei que é só mais uns dias. Elas são muito guerreiras, nunca desistiram. Então daqui a pouco ela tá aqui com a Mel. Daqui a pouco a gente tá em casa também, que é o que a gente mais quer. O tempo esperado era isso, né? Entre 15 dias e até 1 mês e meio. Elas têm se recuperado muito bem, as coisas têm andado bem, estão melhorando a cada dia mais, né? Mas não acabou. Nós corremos ainda atrás delas, vamos trabalhar bastante ainda com elas. – 30 dias depois da cirurgia, Liz deixa a UTI. O reencontro das irmãs é emocionante. Começa a contagem regressiva para irem para casa. 35 dias após a cirurgia de separação, Liz e Mel estão bem, mas ainda não receberam alta. Elas completam 1 ano de vida. A festa de aniversário é no Hospital da Criança de Brasília. Nossa, assim, a gente ficou 1 mês no hospital, 1 mês na UTI e essas últimas semanas na enfermaria. Então, assim, você cria muito vínculo, né? Você cria vínculo com os técnicos, com os enfermeiros, com os médicos, com o pessoal, assim, da limpeza, os guardinhas. Então, já era, assim, tava em casa já. Já era parte da família, você via todo dia. Mas vir pra casa não tem coisa melhor. Então eu fico muito feliz de vir pra casa. Fico com um pinguinho de saudade de todo mundo do hospital, mas tá em casa não tem coisa melhor. Todas as vezes que eu entrava no quarto já na enfermaria, elas estavam rindo, brincando, e eu falava todo dia era algo diferente, e aqui não foi diferente. Você vê que a gente colocou elas no cercadinho, começou a abrir os brinquedos, elas já queriam brincar, elas já queriam pegar tudo e já não prestavam mais atenção. Que elas se desenvolvam bem, com muito amor, com a família toda reunida junto delas. É um dia de cada vez, a gente vai vivendo assim. Um diazinho de cada vez, com muito amor, muita felicidade. Que elas tenham o melhor, que elas possam ter saúde, desenvolver bem, que elas possam correr, aprontar, gritar, igual toda criança. Se eu não tivesse tido a fé que eu tive, até hoje, como eu disse, eu talvez não teria conseguido chegar até aqui tão tranquila, tão serena. Mas, assim, cada vez mais minha fé tá mais forte. Pra mim, elas são Deus vivo. Eu olho pra elas e vejo Deus.